pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. Pega sua almofada, se aconchega, pega sua Bíblia e vem comigo, porque aqui eu estou com o propósito de fazer a leitura bíblica de Gênesis ao Apocalipse e nós estamos quase terminando o primeiro livro, que é Gênesis. Já estamos no finalzinho. Ai, eu estou feliz porque a cada livro que a gente for avançando, mais perto a gente vai chegando, né, do nosso objetivo. Então, eu estou animada para terminar esse primeiro livro. E se você não acompanhou, no último vídeo nós paramos no capítulo 45 de Gênesis, né? Nós finalizamos o capítulo 45 e nós vamos iniciar aqui no capítulo 46. Então pega a sua Bíblia e começa aí junto comigo no capítulo 46. Acontece que José se revelou aos irmãos. Ele falou: Eu sou José, eu estou vivo, eu estou bem, eu me tornei governador do Egito. Se você perdeu, vai lá nos vídeos anteriores e acompanha essa história de José, que é maravilhosa. E agora, José pede para que os irmãos dele voltem e busquem o pai, as suas esposas, os filhos, ou seja, busque todo mundo que estava em Canaã e leve para o Egito para morar ali perto de José, perto dele. Então vamos acompanhar a sequência. Inclusive foi um reencontro muito emocionante. E agora José vai reencontrar o pai. Gente, esse pai que achou que José estava morto e descobre que o filho está vivo e que o filho é governador. Então vamos ver como que vai ser esse reencontro entre pai e filho. Capítulo 46. Jacó e sua família se mudam para o Egito. Jacó partiu, pai de José, partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Durante a noite, Deus lhe deu uma visão. Então Deus deu uma visão para Jacó. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Então aqui, Deus, que sempre esteve acompanhando Jacó por onde quer que ele fosse, então Jacó aqui aparece em visão para ele falando: não tenha medo de ir para o Egito, pode ir para lá, eu estarei com você. Confirmou que ele poderia ir com tudo, né? Lá para ver o filho dele. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Levaram tudo. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram ao Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. E a gente passou por esse episódio disso que aconteceu com eles. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó nascidos em Padã Arã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gade foram Zefron, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer foram Imná, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Vamos acompanhando porque a Bíblia sempre mostra os nomes dos descendentes. Vamos acompanhando aqui, não desiste não. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Então,
Aqui para você não esquecer, Jacó, ele tem 12 filhos, mas esses filhos são de mães diferentes, né? Jacó foi casado com Raquel e Lia, que eram irmãs, e elas entraram numa disputa para dar filhos a Jacó. E nessa disputa tiveram mães que foram barriga de aluguel, que eram as assistentes delas, que eram as escravas delas, que eram as concubinas de Jacó. Então aqui a família é realmente muito grande. E José e Benjamim, né? Lembra que José tinha um apego com Benjamim, que Jacó também tinha um apego com Benjamim. Então, José e Benjamim eram filhos de Raquel. Lembrando que Raquel era a mulher que ele mais amava, a mulher que ele trabalhou 14 anos para poder se casar com ela. Então, ele realmente amava muito esses filhos, porque eles eram os filhos da mulher que ele mais amou, dentre as outras que ele teve, tá? Os filhos de José nascidos no Egito foram Manassés e Efraim, como nós já falamos no capítulo anterior. Sua mãe foi Azenate, né, a esposa de José, que se chamava Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Uzim, os filhos de Naphtali foram Jazel, Guni, Jézer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, serva, né? Uma das servas dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Então, aqui fala o nome de todo mundo, não são nomes tão fáceis de se pronunciar, mas é para você entender que 70 descendentes de Jacó, em resumo, foram para morar ali no Egito. A família de Jacó chega a Gozém. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informações sobre o caminho para Gozém. Gozém é o nome da cidade. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gozém a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Então aqui o Jacó pediu para Judá ir na frente, porque ele queria saber o caminho, mas aí José já se antecipou e já foi encontrar com ele no meio do caminho, e aí aquela coisa, né? Abraçou o pai, chorou, que não queria mais largar. Você imagina esse reencontro de pai e filho. Deve ter sido muito, 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 muito emocionante. Eles ficaram muitos anos sem ter notícia um do outro, né? Uma história envolta numa mentira, e finalmente eles se encontraram. Então ele chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora sim eu estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Então, tadinho, ele já tá velhinho, mas ele fala: olha, nossa, que bom que eu vi o teu rosto de novo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gozém, pois os egípcios desprezam os pastores. Então José sabe que ali na terra dos egípcios, ali no Egito, o pessoal despreza pastores, né? Então ele fala: olha, fala que vocês são criadores aqui de gado, né? Que vocês criam aqui os gados, né? Digam isso que vai ficar tudo bem. E chegamos então, após esse super reencontro, José já se preparando para avisar o faraó que a família dele já chegou. E agora vamos para o capítulo 47. Jacó abençoa o faraó. José foi ver o faraó, que era o chefe, né? Dono de tudo ali. José foi ver o faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gozém. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. E eles responderam:
Nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região, por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: Agora que seus pais e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Então aqui o faraó fala, tudo bem, escolham o melhor lugar, vocês querem ficar lá em Gósen, pode ficar lá, tá tudo certo. E os que trabalharem bem podem cuidar também dos meus rebanhos, então, tudo certo. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu, tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Olha só, Jacó tinha 130 anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. Então aí Jacó fica frente a frente com o faraó, abençoa ele, eles se conhecem e tudo certo também. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramessés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Então, ficou todo mundo muito bem acomodado, né? Por mais que era aquela família gigantesca, mas todo mundo ficou muito bem. A administração de José durante a fome. Lembrando que nesse período eles estão passando por miséria. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Então José, ele era um bom governador, ele era um bom administrador. E ele não deixou de ajudar as pessoas que estavam passando fome. Então ele falava, você não tem dinheiro? Então me traz um animal e eu te dou os mantimentos em troca. Mas aquele ano chegou ao fim e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo, não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Ou seja, já tinham dado tudo. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento, oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Então as pessoas passaram a dar as suas terras em troca de comida. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Não tinha mais o que fazer, então o pessoal começou a oferecer terra, começou a oferecer mão de obra e ele foi aceitando. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros. Perdão, gente, eu tive que espirrar. Vamos continuando. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças.
O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto viveu ao todo 147 anos. Então aqui a gente começa a perceber que a miséria cresceu tanto que as pessoas elas deram dinheiro, acabou o dinheiro, elas deram animais, acabou os animais, elas deram suas propriedades, acabou as propriedades, elas ofereceram a sua própria mão de obra. E nisso a gente começa a perceber que o faraó ficou com tudo e começou já a escravizar as pessoas, né? Porque elas trabalhavam para poder comer, né? Em regime de escravidão. De todo modo, ainda assim eles estavam agradecendo, porque eles precisavam muito de comida. E aqui fala que Jacó, ele viveu ali no Egito 17 anos. Então ele chegou lá para morar com José, ele tinha 130. Mas ele ainda viveu por ali mais 17 anos, indo até os 147. Olha só, então ele viveu 17 anos ali no Egito. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: Farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Jacó abençoa Manassés e Efraim, capítulo 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Então aqui Jacó ele percebe que ele já está velhinho, que ele já está para deixar esse mundo, e ele pede para José que ele quer ser sepultado lá na terra dele, fora do Egito, e ele também decide abençoar os filhos de José como se fossem deles. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais para perto para que eu os abençoe. Então aqui ele está falando dos filhos de José. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e os abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó e com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Então, ele estava assim com os meninos, mas ele cruzou e fez assim, para abençoar.
Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que Deus, diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior. Então aqui ele mostra que mesmo aquele que é menor diante dos olhos e diante do que a gente sabe, Deus também tem bênçãos para quem é considerado menor. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. E nós encerramos aqui. E eu até estendi um pouquinho mais o nosso vídeo, porque esse foi o penúltimo. No próximo nós já vamos encerrar. Nós finalizamos aqui o capítulo 48 e no próximo vídeo já são 49 e 50 e acaba Gênesis. Então olha só que legal tudo que aconteceu. Nesse capítulo nós tivemos o reencontro de pai e filho, e não só isso, mas ele também conheceu os netos e acaba de abençoar esses netos, sendo que ele deu ali uma bênção com a mão direita poderosa sobre o filho mais novo de José. Mas ainda assim ele abençoou os dois. E a gente começa a ver ali a dinâmica se formando de que essa miséria acabou colocando o povo que morava ali numa condição bem difícil, inclusive para os israelitas que estavam ali, né? Então, devido à fome, a gente começa a ver essa movimentação dos egípcios dominando, né, sobre os israelitas, sobre esse povo estrangeiro que chegou ali. Foi se iniciando ali uma escravidão, que depois a gente vai continuar no livro de Êxodo falando bastante sobre isso. Mas agora vamos refletir sobre esse vídeo que a gente acabou de falar, né? Então olha só que legal. Lá no início, lá no comecinho, quando Jacó estava indo para o Egito, Deus aparece para ele e traz uma confirmação. Então, que a gente possa refletir, quando a gente estiver com alguma dúvida de para que lado a gente vai, Deus é capaz de confirmar. Então, se a gente orar, se a gente pedir, Deus é capaz de nos confirmar a direção que nós devemos tomar. Para Deus, a união familiar é bênção. Então, olha só, apesar de toda a reviravolta que teve, essa família foi unida. Então, família unida é bênção, independente das brigas, independente das discórdias. No final, a família tem que prevalecer unida. O menor pode ser exaltado. Então aqui a gente vê no finzinho, né, Jacó ali trocando, né, as mãos para poder abençoar um pouquinho mais o mais jovem. Então os menores, os menos favorecidos diante dos olhos dos outros também podem ser exaltados. E a fé firme até o fim, né? Jacó teve uma vida muito longa, né? 147 anos de fé firme. Então que a gente possa aprender com esses antepassados aí, porque a fé deles era muito firme. Eu me despeço aqui, mando um beijão pra vocês e aguardo vocês no próximo vídeo, no próximo e último, porque nós encerraremos Gênesis. Espero você e até mais!